Fala, nação rubro-negra, sejam todos bem-vindos ao canal. Neste vídeo vamos analisar os comentários do jogo entre Amazonas e Flamengo. Vamos saber também sobre as polêmicas de arbitragem, venda de jogador e a coletiva de Tite. Desde já, deixe seu like, se inscreva no canal e fique até o final do vídeo para que você não perca nada. Pois no final desse vídeo irei deixar o meu comentário sobre o jogo e vamos ao vídeo. Assim, eu acho que teve dois aspectos assim, muito importantes que o Flamengo não fez hoje e que fez contra o Corinthians e contra o Bolívar. Primeiro foi marcar bem. O Flamengo hoje não conseguiu marcar bem, ficou na dúvida se marcava muito pressão, se esperava um pouquinho o Amazonas, enfim, acabou não fazendo uma coisa nem outra. O Flamengo não conseguiu roubar a bola no campo de ataque e já rapidamente resolver a parada. Eu acho que isso é um ponto muito forte. Quando o Flamengo consegue encaixar essa marcação no campo de ataque, o jogo flui melhor do Flamengo. E um outro ponto que eu acho que assim, o Arrascaeta e o Gerson não jogaram bem. E por que os dois não jogaram bem? Eu acho que assim, no primeiro tempo o Arrascaeta ficou muito afundado dentro da área, quase que do lado do Pedro, assim, participou muito pouco do jogo. E o Gerson, diferentemente do que fez contra o Bolívar, quando ele se movimentou por todo o campo do ataque, fez jogada pela esquerda, pela direita, pelo centro, ele ficou muito estático na ponta direita, principalmente no primeiro tempo, né? Depois, quando ele veio pro meio, com as mudanças do Tite, o jogo até fluiu mais. Primeiro, pelo que vocês falaram, o Luiz Araújo entrou com mais vitalidade, o Vinha entrou com mais vitalidade, colocaram mais energia no jogo, e aí, assim, o Amazonas também teve que abrir um pouquinho, porque precisava do resultado, então o Gerson teve um pouco mais de espaço para jogar no meio, assim. Fundamentalmente, eu achei que o Flamengo, assim, fez o que tinha que fazer, classificou, ok, Copa, você precisa, no primeiro momento, ganhar e classificar. Agora fica sempre essa expectativa da evolução ou não de um time como o Flamengo, né? O Flamengo vinha numa crescente, deu uma estagnada de novo, vamos ver agora na semana que vem como é que vai ser. Mas eu acho que, assim, o gramado atrapalhou mesmo, assim, jogadores que correm muito bem com a bola, o caso do Ayrton Lucas, do Cebolinha, a bola prendia, não é que o gramado tivesse ruim com buraco, mas estava alto, pesado, então aquela fluência do jogo não acontece com naturalidade. E a nota ruim, né? O Flamengo a gente tem que aguardar ainda exames e tudo mais, é a saída do De La Cruz. Né? Tinha um cara que vinha com consistência, então, pra mim, era o melhor jogador do time. Isso, partida depois de partida era o De La Cruz. E hoje ele saiu sentindo uma questão muscular, né? uma lesão muscular. A gente vai ter que ainda aguardar para saber qual será a condição nos próximos dias. Mas a cara dele, a expressão dele não era boa, né? Olha só. Já com o gelo então, ali, mas né? assim, o Richard chamou a atenção, né, Diniz, que foi uma questão muscular, mas o gelo parece ser joelho, né? O gelo tá no joelho. O joelho ainda, por mais que evoluiu o corpo humano, o músculo no joelho ainda acho que não tem. Não tem. Eu achei que quando eu vi ele saindo, eu achei que era uma questão muscular. Contra o Bolívar, ele saiu com uma questão parte de trás muscular, da coxa, na parte posterior. E aí hoje, me parece, pelo gelo... O gelo tá no joelho. Se for ver em termos de minutagem, ele é um dos que eu acho que mais tem jogado, porque até no time misto ele tem colocado... E dentro de campo é o jogador que se movimenta mais, que participa mais, que pega mais na bola. Primeiro tempo, campo mais pesado, pode foi o cara que mais passa na bola. A questão é que o jogo contra o Milionários, que é o próximo jogo do Flamengo, é no dia 28. Então, teoricamente, são 5, 6 dias aí para ele se recuperar pensando nesse jogo. Embora a classificação pareça estar bastante encaminhada, é um cara que... Se há alguém que tem sido consistente e constante, é ele, né? Ele é diferente, Diniz. Eu estava falando com o Eric já ainda na transmissão, como ele pensa o jogo e como ele age no jogo. Porque além de ter o dom, né, a qualidade técnica, a capacidade que ele tem de enxergar o jogo, ele tenta todos os passos diferentes. Ele não tem aquele passinho do lado. Às vezes ele até toca, mas primeiro ele olha para frente, ele visualiza, né, os seus atacantes. Hoje ele deu 2 passes pro Pedro. Um Pedro não acreditou e o outro Pedro chegou atrasado. E assim, os dribles, né, curto, longo, a virada de chute de fora da área, que eu nem imaginava. Hoje deu um ele chute, tinha essa força, né, a canetinha fina que ele tem. Acertou um pombo sem asa. Então assim, é um jogador que o Flamengo, na minha opinião, né, o Flamengo lutou muito por ele e fez muito certo, porque é um jogador que se entrega demais dentro do meu campo do Flamengo. Deixa eu agradecer aqui Paulo Nunes, Eric Faria, obrigado meus amigos. Hoje são muitos jogos, né? Temos que dividir as atenções. Obrigado, Paulo, valeu. Eu estarei em casa acompanhando vocês. Vamos aguardar. Não espero nada diferente para tirar dúvidas, por que dele não ter usado o Gabigol, né? Essa é uma transmissão a gente levantou a questão de poupar o Gabigol, de repente, com o jogo resolvido, placar resolvido. Talvez... O problema é que o Gabigol, nesse momento, o Gabigol ele não hoje precisa ser poupado, ele precisa jogar, ele precisa fazer gol, ele precisa dar resultado em campo, ele precisa jogar bem. Porque jogador, quando tá fora, não se recupera de nada, né? O jogador só consegue se recuperar quando ele tá em campo. E ele só vai dar a volta por cima dentro do campo. Exato. Sem entrevista, sem nada. É só dentro de campo que ele consegue fazer isso. Vamos aguardar se Tite vai falar sobre isso na entrevista. Obrigado, meus amigos. Valeu, gente. Boa noite. Bom descanso pra vocês aí. Valeu. Eric, fala. Só uma questão sobre o Gabigol. As últimas entradas do Gabigol, elas não serviram para impactar o time positivamente. E o gol da vitória do Flamengo no jogo, que ele tinha 1-0 só construído. Eu acho que passa muito por aí, mas saiu em 79 minutos. Até ali você não tinha um jogo resolvido para você tratar de recuperar um jogador, se fosse esse o caso. Talvez se manter o Pedro, que estava numa melhor fase, tinha mais condições, tem mais probabilidade de achar o gol. Eu acho que sim. Se o Flamengo constrói um 2-3-0 no primeiro tempo, talvez até o ambiente do estádio fosse mais propício a você colocar um jogador que está, entre aspas, num litígio
com a arquibancada e você tivesse um ambiente mais favorável a ele. Mas o Flamengo não construiu nem o jogo do Flamengo, né? A qualidade de jogo do Flamengo permitiu abrir um placar que desse alguma segurança de botar um jogador que está numa fase como essa. Eu acho que é por aí também. Ô, Alex, vejo que tem bastante gente aqui na nossa hashtag troca de passes, alguns torcedores do Flamengo, reclamando de novo, né? Sempre quando o Flamengo não joga bem, vem a questão do jogo posicional do Tite, né? Mas o Flamengo já jogou em outros momentos bem nesse sistema. Nas 2 últimas partidas jogou bem assim também, embora tenha havido alguma movimentação. O quanto o sistema você acha que pode estar nesse momento atrapalhando o Flamengo para que ele tenha talvez um melhor rendimento, Alex? Felipe, eu falo com convicção que zero problema com a questão do posicionamento. E teve esse lance também que a gente não falou, mas é um lance polêmico, eu até acredito ter sido pênalti a favor do Flamengo. Paulo César de Oliveira estará aqui no troca de passes. Porque ele, eu também fiquei com a impressão porque o Pedro ele toca na bola, a bola vai em sentido do goleiro, e o goleiro com a perna ele eu acho que é a mesma perna que o goleiro afasta a bola, a continuação do movimento. Que eu achei que a bola veio mais aqui em cima, assim, nele do que na perna. Eu tive a impressão do goleiro pegar primeiro o Pedro e depois a bola, mas aí o PC vai estar aqui daqui a pouquinho pra vamos tirar essa dúvida aí. Mas continue, Alex. Mas eu não vejo problema, assim. O que eu tenho achado do Flamengo, da inconstância, primeiro ponto, acho que é ritmo no jogo, aquele pace que a gente fala, né? Que ele colocou e conseguiu implementar nesses 2 últimos jogos. E por isso foi melhor diante de toda aquela pressão. Mas o Flamengo esse ano ele tem alguns jogos, sim, mas alguns jogos, eu vou falar, acho que de repente mais de 10 jogos por aí, que uma parte do jogo ele carrega essa intensidade, esse ritmo mais alto, com um desempenho até individual melhor, mas não consegue fazer isso no jogo todo. E eu acho que esse ritmo é o que mais a princípio tem pego, porque qualidade tem. Porque você vê realmente o De La Cruz, por que ele carrega todo esse prestígio com o torcedor? Porque ele é nesse mesmo ritmo praticamente o jogo todo e todos os jogos. Ele tem feito isso com bola e sem bola. E hoje se mudou o jogo, a hora que mudou um pouco também o ritmo. Lógico, um campo pesado ele atrapalha e tudo, mas é aquela questão parece da fome de querer enfrentar isso. Então eu vejo problema zero com a questão do posicionamento, mas as escolhas desses jogadores, que igual o Eric até falou hoje, de repente o próprio Arrascaeta e o Gerson, que são os talentos nesse sentido com bola, quando não vai bem, é normal de uma engrenagem de repente ela falhar um pouquinho mais, mas eu acho que o ritmo é o principal problema do Flamengo. A impressão que eu tenho é que faltam movimentos, né, mais treinados, mais consistentes do meio para frente, para que o Flamengo possa, mesmo com esse sistema, criar mais oportunidades, né, Mansur? No fundo do fundo, eu acho que existe uma supervalorização desse debate do posicional ou do jogo de aproximações, ou como se chama hoje, muita gente chama na Europa hoje de relacionismo, para falar de algumas equipes que estão tentando fugir um pouco a esse padrão. A gente por vezes esquece, a gente tentou rotular o futebol brasileiro de um ambiente avesso a esse tipo de jogo, a gente esquece que o Atlético Mineiro teve uma evolução muito rápida com um jogo que é na essência posicional. A gente esquece inclusive que quando se estabelece com posse de bola para construir jogadas, o Palmeiras é um time na essência posicional, só que a gente, na verdade, nunca associou como rótulo isso ao Palmeiras, e o Palmeiras faz isso muitos e muitos jogos. Qual a impressão que eu tenho, Mansur? Porque o torcedor do Flamengo, depois da passagem do Jorge Jesus, ele entende que aquilo é o que funciona. Tudo que é diferente daquilo não é tratado como mais correto ou mais funcional para o Flamengo. Isso aí você vai olhar o time de hoje: Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Alan, De La Cruz, Pedro, Everton, Cebolinha. Ninguém estava em 2019. São 9. É outro time. É outro time. Então, a questão não é você posicionar ou fazer um jogo de aproximação. É fazer o bem. Fazer bem feito, seja qual for a sua proposta. E eu acho que se criou depois das 2 últimas partidas do Flamengo, uma noção que a gente vai do 0 ao 100 em amostragens muito pequenas. Né? Claro. Se criou assim. Toca na bola, a bola vai em sentido do goleiro, e o goleiro com a perna ele eu acho que é a mesma perna que o goleiro afasta a bola, a continuação posicional. A gente esquece inclusive que quando se estabelece com posse de bola para construir jogadas, o Palmeiras é um time na essência posicional, só que a gente, na verdade, nunca associou como rótulo isso ao Palmeiras, e o Palmeiras faz isso muitos e muitos jogos. Qual a impressão que eu tenho, Mansur? Porque o torcedor do Flamengo, depois da diferente daquilo, não é tratado como mais correto ou mais funcional para o Flamengo. Isso aí você vai olhar o time de hoje: Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Alan, De La Cruz, Pedro, Everton, Cebolinha. Ninguém estava em 2019. São 9. É outro time. É outro time. Então, a questão não é você posicionar ou fazer um jogo de aproximação. É fazer o bem. Fazer bem feito, seja qual for a sua proposta. E eu acho que se criou depois das 2 últimas partidas do Flamengo, uma noção que a gente vai do 0 ao 100 em amostragens muito pequenas. Né? Claro. Se criou a sensação, bom, agora colocou o Gerson partindo do lado direito, tem mais um meio-campista, os jogadores vão se entender, vão conseguir se aproximar e o Flamengo vai fluir porque apertou um botãozinho que foi botar o Gerson ali. Só largar eles no campo e as coisas vão acontecer.
Se você não tiver dinâmicas para esses jogadores se aproximarem, para ter ultrapassagem, para ter ocupação da área, para as distâncias entre os jogadores na hora dos passes serem menores, para quando o jogador recebe a bola, ou seja, o De La Cruz tentando armar o jogo, ele ter jogadores vindo em apoio para ele poder fazer a tabela. Se o Arrascaeta, quando receber a bola, não for muito encaixado, a última bola, faltando tudo isso, pode ser posicional, pode ser tentativa de aproximação, que o jogo não vai andar. E o Flamengo hoje, descontada a questão do campo que atrasava o jogo, que tornava o jogo mais lento, o Flamengo não teve dinâmicas de aproximação, de combinação do time se associar para construir jogadas. E por isso o jogo do Flamengo voltou a ter os problemas que tinha quando tinha 2 pontas. Seja com o Gerson, seja com 2 pontas, voltou a ter o mesmo problema. Quando entra o Luiz Araújo, o Flamengo tinha finalizado 3 vezes no primeiro tempo inteiro. O Luiz Araújo é um jogador que, por natureza, ele pega a bola, ele corta, ele bate. E aí já dá uma sensação de o jogo ter ganho uma energia nova. E hoje, e se a gente for ver, o Luiz Araújo já esteve nesse problema de ritmo escalado em alguns momentos. Hoje ele entrou, ele conseguiu alterar junto com o Vinha. E o jogo estava mais aberto também. Estava mais aberto. Agora tem um descanso, mas a atitude de fazer 10 isso... minutos do Luiz Araújo em campo, ele deu 3 chutes a gol. Né? Então, por dentro, por fora, isso daí. Então acho que já passa uma impressão diferente. E quem fez uma boa partida, embora o Flamengo não tivesse coletivamente, só foi rapidamente defendido bem, quem individualmente fez uma partida muito boa, e isso é uma boa notícia, até pela negociação do Fabrício Bruno, foi o Léo Ortiz. Verdade. Nos duelos dele, ele foi muito bem. Notícia para vocês aqui que ainda não estão por dentro. Hoje o Flamengo encaminhou a venda do zagueiro Fabrício Bruno, né? Tá indo para o West Ham, da Inglaterra. Os valores mais ou menos aí 13 milhões e meio de euros, né? Cerca de 83 milhões de reais. Ainda há uma cláusula, se o Fabrício Bruno jogar pelo menos 30 partidas na próxima temporada, o Flamengo ainda embolsa mais 1,5 milhão de euros de bônus. Então, nos próximos dias, o Fabrício Bruno deve se despedir do Flamengo. E aí imagino que Léo Ortiz vai ganhar definitivamente uma vaga no time titular. E outra notícia importante aqui sobre De La Cruz, ele teve um trauma no joelho direito. Trauma no joelho direito será melhor avaliado amanhã. Tá legal? Esse valor aos 28 anos. É verdade. Não é comum isso. Foge ao padrão. Lembrando que o Flamengo pagou 15 milhões de reais ao Bragantino para contratar o Fabrício Bruno e está vendendo por praticamente 15 milhões de euros. Sob o ponto de vista de clubes que precisam da venda para fazer seu caixa e fechar a conta, pode até vir a ser boa notícia. Sob o ponto de vista do nosso campeonato, se o Fabrício Bruno chega, tem um desempenho de alto nível e eventualmente clubes europeus descobrem, perdão, não é desmerecer o jogador, não, é que ele não é um jogador promessa de jogador top como o Hendrick, como Estevão. Se a Europa descobre que esse jogador médio, ela pode também buscar no Brasil, já nesse estágio de carreira, numa idade já de auge de carreira, por um valor muito mais baixo que custaria dentro do mercado europeu, a gente pode começar a viver uma carnificina no mercado brasileiro. Que aí a gente passa a exportar um outro tipo de jogador que não andava saindo. E aí é um problema, né? Exatamente. Vamos aguardar para ver quais serão as consequências. Paulo César de Oliveira, agora sim, está aqui com a gente para conversar sobre as polêmicas dessa rodada. Primeiramente, né, como diria o outro, vamos fazer por partes, certo? O PC vem para comentar os possíveis erros ou acertos de arbitragem desse jogo do Flamengo. Tudo bem, PC? Boa noite. Tudo bem, Diniz? Boa noite para você, para o Mansur, para o Alex e para o pessoal que está em casa. Uma super quarta com 6 jogos, rodada bastante agitada aí, com bons jogos, com boas atuações também da arbitragem. E bons lances para a gente comentar, né, PC? Para a gente comentar e debater, mas realmente uma noite bastante agitada de Copa do Brasil. Vamos começar então com um pênalti, um possível pênalti a favor do Flamengo. Aqui você já percebeu que a gente já deu uma leve debatida e há divergências de opiniões. Queremos ouvi-lo, PC, por favor. É importante, acho que sempre quando tem divergência é bom a gente analisar, avaliando alguns parâmetros, né? O que eu fui buscar, justamente porque eu tive dúvida, assim como você, no primeiro momento, se o contato tinha sido antes da defesa do Marcão. Quando vem essa imagem por trás do gol e você associa somente o contato, você fica assim com uma imagem de pênalti, mas eu vou deixar rodar e vou voltar na câmera 1 e vou pedir para a gente parar exatamente na câmera principal, no momento que o goleiro faz a defesa. Esse ângulo é bom também, que ajuda, mas vou pedir para a hora que a bola tocar no goleiro, para a gente parar a imagem. Por favor, pode seguir. Tem a ação do Pedro, o Pedro toca na bola e a hora que o goleiro fazer a ação da defesa, tá aí, ó. Paramos aqui, ó. A ação do goleiro é uma ação de quem está fazendo a defesa. Ele faz a defesa, a bola bate na perna dele e com essa mesma perna ele continua o movimento e tem um contato com o Pedro. Esse contato, quando a gente vê por trás, parece que claramente foi para pegar o Pedro, aquela imagem por trás do gol. Mas a gente tem que avaliar por todos os ângulos. É uma ação que o goleiro está fazendo a defesa, a bola bate na perna dele, tem um contato com o Pedro, ele não tem um movimento adicional, ele não faz a defesa e depois faz um movimento adicional. Não, o Pedro toca a bola, ele sai para fazer, ainda está na ação de defesa, faz a defesa, a bola bate na perna dele e depois tem um contato, na minha avaliação, pós-defesa do goleiro, e aí um contato de quem já está na dividida sem movimento adicional, e na minha avaliação concordo com a decisão da arbitragem. Para mim não houve um pênalti. É um lance
que tem bastante debate, que tem divergência de opinião, mas novamente por esse ângulo, peço novamente para parar, a hora que a bola bater no goleiro, por favor, só podiam voltar um pouquinho antes, olha só. A bola bate no goleiro, pode seguir, a bola toca no goleiro. Na coxa do goleiro. Na coxa do goleiro. Ela bate, para mim, a dúvida é que ela bate na coxa de baixo e ele acerta com o pé de cima. Mas a pergunta que eu faço, né, para o nosso debate é se, paramos aqui, ó, se após essa ação de defesa dele, ele tem algum movimento adicional para tocar o Pedro ou é um movimento continuado? Eu acho que a perna direita dele é imprudente, hein? Não, a perna realmente é o contato. O chute da perna direita é forte no Pedro, me parece, assim. Não pega nessa mesma perna a bola. Sim, mas vocês estão avaliando, e eu respeito, logicamente, a opinião de vocês, vocês estão presos, né, e avaliando somente o contato. Claro, não, porque o contato do goleiro primeiro na bola é claro. O contato no jogador do Flamengo, mas na minha avaliação, é um contato que vem ainda na mesma ação de quem fez a defesa, sem ter feito um movimento adicional. Para mim, ele tá uma continuação do movimento, faz a defesa, tem um contato com o Pedro, não é um movimento, não é uma ação. Quando você vem por esse ângulo de trás, olha só, até nesse ângulo mesmo, se a gente puder parar, olha só, bola toca, tá na ação de defesa, tá batendo na perna e aí tem um contato. Eu não posso dissociar esse contato da defesa que ele fez, por isso é um lance de interpretação fina, por isso que eu fico com a decisão da arbitragem, para mim não houve o pênalti. E nem teve muita reclamação no campo, né? O próprio Pedro depois levanta, vai lá, conversa com o goleiro, sente ali como um contato de disputa de bola, mas para mim o fato dele ter feito a defesa e continuar com o movimento sem ter tido uma ação adicional, por isso que eu tenho a interpretação de não pênalti, mas respeitando, logicamente, todas as outras opiniões. Só para fechar, PC, uma dúvida que eu fiquei aqui. Se ele tivesse dado o pênalti no campo, era um lance pro VAR chamar? Para mim, não, porque está no campo da interpretação. É o tipo de jogada que está no campo da interpretação. Ele pode, assim como vocês, né, ter essa sensação de talvez de uma ação que é imprudente, que para mim não houve imprudência, e aí o VAR, logicamente, analisando a comunicação, aquilo que o Ramon Abate expressaria de comunicação, o VAR, na minha avaliação, é um lance para respeitar a decisão de campo, desde que o árbitro veja e tenha uma boa comunicação daquilo que ele está interpretando no campo de jogo. Maravilha. Vamos ao outro lance, então, que é o gol anulado do Amazonas, né? Uma disputa do Diogo Silva com o Matheus Cunha, o árbitro assinalou a falta no lance. É isso, a disputa do Diogo Silva, na sequência sobra a bola, o Sassá faz o gol, mas para mim uma boa decisão também do Ramon Abate, porque a ação do Diogo Silva com aquele braço direito, ele vai só no corpo do Matheus Cunha, o Abate ainda faz o delay, ele espera um pouquinho para ter essa possibilidade da avaliação do VAR, olha só, ele deixa a jogada concluída, tá levando o apito à boca, e essa hora você tem que esperar mesmo, e na hora de checar, tentar buscar o som do apito, em que momento ele apitou, mas a ação com esse braço direito do Diogo Silva, olha só, é só no corpo, ainda toca no braço do Matheus Cunha, para mim mesmo que não tivesse o braço, Paulo, não sei se você concorda, ele faz um movimento de salto em cima do goleiro. Ele não é aquele salto na bola. É isso. Mesmo que não tivesse o braço assim, ele vai e atrapalha o goleiro. A gente sempre fala a questão do impacto, e essa ação dele, com essa movimentação lateral em direção ao goleiro, tem um impacto, sim, na defesa do Matheus Cunha. E, para mim, falta e gol bem anulado. Nem falo gol bem anulado, porque a marcação tá falta de ataque. Boa decisão do Ramon Abate. Paulo César de Oliveira volta daqui a pouquinho aqui no Troca de Passe para analisar outros lances de outros jogos. Hoje é por etapas, porque temos bastante o que conversar com o PC. Valeu, PC, até já, porque vamos agora ouvir Tite. O técnico do Flamengo fala em entrevista coletiva e a gente acompanha. Teve com o grupo todos também. Ele externou o seu sentimento, ele passou para vocês aquilo que é, aquilo que foi. E só tem um caminho, é trabalho. A recuperação é através do trabalho. É no dia a dia, é na aplicação, é na sequência do trabalho, é das oportunidades que surgem. É todo esse processo que a gente busca de recuperação do atleta também. Todos são importantes, o Gabi é importante. Boa noite, Tite. Léo José, do Coluna do Fla. Agora o Flamengo acabou de publicar sobre o De La Cruz, né, que teve um problema no joelho, e já é um novo problema físico que o Flamengo precisa enfrentar, né? Já teve o Léo Pereira, o Bruno Henrique, e agora o De La Cruz é a bola da vez. Como que a sua comissão técnica lida com essa sequência de problemas físicos no elenco? O problema do De La Cruz não é físico, é médico clínico. Foi um trauma, foi um impacto que já no intervalo ele estava sentindo, e que no segundo tempo ele pediu para sair. Eu acho que era um tempo mais, ele pediu para sair porque não conseguia mais ter o desenvolvimento. Quem pegar o tape, quem ficar cuidando, ele faz sinal, para mim tem a condição da substituição. Jogos que são uma exigência física muito grande, e a nossa função, departamento de fisiologia, físico, mas no caso clínico dele, da recuperação para tê-lo no próximo jogo.
Boa noite, Matheus. Boa noite, Tite. Richard Souza, da TV Globo. Tite, eu lembro muito de você falando do Pedro, na época que você era técnico da Seleção Brasileira. Você levou o Pedro para uma Copa do Mundo. E agora que você está no dia a dia com o Pedro, eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento dele, essa evolução que ele vem mostrando junto com a equipe. Mas, assim, o futebol do Pedro cresceu demais nas últimas 3, 4 partidas. E ele hoje, mais uma vez, foi decisivo, mesmo quando o jogo pareceu mais complexo. Queria que você falasse um pouco sobre esse jogador. Acho que não foram só esses 3, 4 jogos, que ele tem feito uma temporada muito boa. E mesmo no momento que a equipe teve dificuldade, ele se manteve num nível bom. Isso é reflexo do trabalho, isso é reflexo do dia a dia dele, do dia a dia do elenco. A gente só vai gerar os frutos para colher dentro do campo se trabalhar sério, se trabalhar o dia a dia querendo evoluir, querendo ser melhor. E ele está colhendo hoje esses últimos jogos e na temporada também. Acho que deve ter 18, 19 gols na temporada. Tudo fruto do trabalho dele e do elenco. Eu falo aqui do Flamengo, eu entendi a tua pergunta, mas o meu dia a dia aqui, atrás do bastidor, muito mais tempo de trabalho, ele trabalha muito, gente, ele trabalha muito. O aspecto de finalização, o aspecto pivô, o aspecto físico melhorou, o Fábio pode falar, então é todo um processo que vem. Não quero ir até outro lado, falar só do Flamengo, que é dessa situação, ele crescendo e tendo essa atenção nos diversos níveis de treinamento, nesse processo todo de evolução. Tite, Matheus, boa noite, parabéns pela classificação. Gostaria que vocês falassem a respeito do Igor Jesus, jogador que passou por um momento difícil, teve todo um cuidado da comissão técnica, até do próprio elenco, dos demais jogadores, e da força para ele. Ele conseguiu, nas últimas partidas, mostrar um bom futebol e até teve participação direta hoje na vitória do Flamengo. Como é que foi esse trabalho com o jogador que, juntamente com o Verto, teve recentemente seu contrato renovado? A gente acredita em todos os atletas. E a gente sabe que no futebol tu passa dias ruins e dias bons. A gente não pode hipervalorizar quando ele faz uma grande partida, como foi no início do ano, que a gente colocou ele para jogar. E a gente não pode achar que está tudo destruído quando ele tem uma sequência que ele está tendo dificuldade. E para isso que ele precisa dos companheiros, para isso que ele precisa da comissão técnica, do treinador, do apoio da diretoria. E a gente precisa do apoio da torcida também, para entender dessas variações que os atletas vão ter, porque todo mundo é ser humano. Às vezes o psicológico afeta, às vezes alguma coisa deu errado no início do jogo, afeta o atleta. Então a gente precisa de uma constância de trabalho e de acreditar e do apoio de todo mundo. Porque todos os jogadores do elenco do Flamengo têm condições de estar jogando, têm condições de participar do elenco, têm condições de ajudar a gente nesse ano, que vai ser muito importante. O que a gente precisa é trabalho, a consciência dos momentos ruins, dos momentos bons e desenvolver todo o potencial deles. Eu sei que o meu estilo, por vezes, ele é identificado com alguns, porque eu falo do lado humano e eu gosto de falar do lado tático. Mas ele não, para outros, não atende aquilo que busca. Mas a tua pergunta ela é importante. A gente não solta o atleta que foi mal no jogo. A gente não descarta. Eu não sou técnico de pegar assim, descarta, tá ruim, tá fora. Não serve. Tá ruim, tá fora. Não serve. Não é. E eu disse isso a ele. O Léo Ortiz entrou como volante no outro jogo e ele ficou preterido. E eu disse que o processo de confiança era um processo de treinamento e que tu ia retomar. E eu sei disso. E ele retomou esse processo, por isso que também, inclusive, o desempenho dele hoje. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Aqui atrás, Cidão Marinho da Litoral News. Mais uma vez, o Matheus Cunha foi o titular no gol do Flamengo. Queria perguntar se isso é uma ideia para a competição como um todo, de ter o Matheus como titular da Copa do Brasil e o Rossi das outras competições, ou foi uma oportunidade para agora? Se permite uma outra rapidinho, dá para dizer que hoje o Flamengo foi aquela equipe copeira que jogou com o regulamento debaixo do braço e conseguiu o resultado, ou você acha que é por outro caminho? Obrigado. Não, eu não acredito em jogar com o regulamento debaixo do braço. Eu, particularmente, não acredito. O que teve, nós tivemos dificuldade no primeiro tempo. E a gente ficou exposto ao contra-ataque, eu coloquei antes. E teve um ajuste. Varela mais para trás, Nico um pouco mais para frente, liberdade de Gerson. Para ter essa possibilidade, não dá, principalmente com o Serafim, a possibilidade de contra-ataque. Que é característica do adversário, afora o gramado, que eu coloquei, que ele retira uma fluidez maior do jogo. A outra parte da pergunta, o Matheus Cunha é um grande goleiro, a gente tem 2 grandes goleiros, prepara a todos, é uma possibilidade real de ele dar sequência, mas é uma possibilidade dos dois estarem disputando, tanto na Libertadores e Campeonato Brasileiro, quanto na Copa do Brasil, performance. Daqui a pouco pode ser titular o Cunha em Campeonato Brasileiro, se o Rossi cair, pode. Pode o Rossi, se o Cunha não tiver, pode. Eu fomento a qualidade dos dois. Agora, competição e desempenho é a parte deles. Vamos lá, gente. Última pergunta, que a gente já está com uma condição de barulho aqui que já não dá mais para seguir.
Boa noite, professor Daniel Prestes, do Jornal A Crítica. Professor, você já falou sobre a sua preferência pelo jogo de posição. Eu gostaria que o senhor elaborasse sobre a organização ofensiva da equipe para não deixar com que o time fique muito robotizado e que dê mais espaço para o lúdico, para o drible. Como é que é os desafios do seu time para poder fazer isso acontecer dentro de campo? Obrigado, professor. Na fase ofensiva, 2-3, os 5 da frente têm liberdade total, não engesso. Eu só dou caminhos, eu só dou rotas, eu só faço a bola chegar lá. Depois, é talento individual, aí é qualidade técnica, aí é finta, aí é drible, aí o técnico não entra. Aí entra a qualidade técnica individual e o talento. Ele só dá uma rota para a bola chegar lá. Depois, eu não vou falar para Pedro o que ele vai fazer. Eu não vou falar para Rascaeta o que ele vai fazer. Eu não vou falar para Lohan o que ele vai fazer. Eu não vou falar para Luiz o que ele vai fazer. Eu não vou falar para Cebola o que ele vai fazer. Eu vou dar bola para ele proporcionar o último terço para que o talento aflore, para que a finalização aflore. Eu falei até com o Cebola agora, ele disse assim, eu fui botar no contrapé do goleiro, ele parou e arrebentou. Eu digo porque eu pensei que ele ia fazer igual o Bolívar, virar o pé e fazer o gol do lado direito. Ele me arrebentou, porque ele parou e ele tentou dar no contrapé. Olha. Aí o talento individual, aí o técnico não entra. O técnico só estabelece rotas. O talento é deles. Obrigado, professor Tite. Obrigado, Matheus. Tá aí o Tite. Sabe que esse tipo de resposta, essa última resposta do Tite me incomoda um pouco. Porque eu entendo o que o Tite quis dizer, né? Sobre não engessar o time, não minar o talento individual, o drible, nada disso. E é perfeitamente parte do futebol que isso aconteça, até se estimule o drible, né? Agora, eu entendo que na parte final do campo ali, quando o time já está estabelecido no campo de ataque, há mecanismos, há movimentos capazes de serem treinados para que sim, você ensine o Pedro a se movimentar para receber um bom passe, você ensine ou dê o caminho para o Arrascaeta fazer tal movimento para facilitar a movimentação ofensiva do time, você treinar movimentos e não apenas depender da parte lúdica, individual e criatividade dos jogadores para fazer o gol, criar oportunidades. O Manchester City, para mim, é o maior exemplo disso. Porque todo mundo se defende com 11 jogadores contra o City joga 90 minutos dentro da área da adversária, praticamente, e ainda assim o time cria movimentos claramente treinados para chegar à frente do gol adversário. Você vê gols que parecem característicos do time, claro. Né? Infiltração entre lateral e zagueiro, cruzamento para trás e um tapa. É o gol mais típico possível. Eu acho que as duas coisas podem coexistir. Claro. Eu acho que não é só o lúdico, só a movimentação, e também não é só o jogador ter que repetir movimentos automatizados trabalhados em treino. Eu acho que os recursos, você tem que ampliar os recursos à disposição do jogador para que ele tenha uma tomada de decisão na hora com mais mecanismos na mão. Seja por uma questão de entendimento entre os jogadores, acho que também é preciso o treinador propiciar o entendimento entre os jogadores, aproximar jogadores talentosos para que eles criem entendimento e ter alguns movimentos trabalhados que facilitem encontrar espaço. Acho que as duas coisas podem andar juntas. Agora, só quem esteve no campo aqui é o Alex, profissionalmente, né? A gente não fez nenhum desses movimentos. Ô Alex, o que você pensa sobre isso? O que é possível fazer para melhorar a produção ofensiva do Flamengo? O Tite realmente ele não engessa. Isso sempre aconteceu. Falhou com ele, né? Só que realmente ele também, das vezes que eu trabalhei com ele, ele não era ele que criava essas opções de movimentos em treinamento, né? Era falado pela característica e a gente ia jogando, se entrosando e deixando para essa liberdade. A liberdade sempre para a individualidade, porque tem movimentos que você vai fazer combinado, que naturalmente você combina, mas você não combina com o adversário, né? E você precisa ter opções de que nessa circunstância eu ter 2, 3, 4 opções que eu possa fazer esse tipo de movimento para aquela característica de jogador naquele momento. E aí não tem velocidade, não tem nada. E a decisão final no campo é lógico, ela é sempre individual, porque não tem como falar, eu quero que você faça assim, né? E de repente não vai estar dando certo, você quer fazer daquele jeito. Mas nesse nível de jogador, qualquer informação que você der, e é possível sim dar com movimentos, esses jogadores vão sempre acrescentar essa qualidade de jogadores que o Flamengo tem. É por aí. Apesar de o Flamengo não ter uma apresentação de gala, o Flamengo venceu mais uma vez com um gol de Pedro. Mais um gol de Pedro. Primeiro jogo do Maracanã, 1-0, gol de cabeça. Agora, mais uma vez, 1-0, gol de joelho. Então, o Flamengo precisa melhorar, sim. Mas nos últimos 2 jogos, o Flamengo jogou muito bem. Neste jogo não foi bem, porém venceu de uma forma até certamente protocolar, né? Achei o time com pouca vontade de vencer, pouca gana. Não sei se é porque o Amazonas, um time relativamente pequeno, mas o que valeu mais foi a classificação. Então, eu quero saber o que você achou da situação do Flamengo. Diz aí, deixe seu comentário. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e saudações rubro-negras.